Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos discutir uma pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, a PNAD contínua, que apresentou dados preocupantes sobre a concentração de renda no Brasil. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal. Ultrapassamos os 500 inscritos, é uma marca importante. Curtam, compartilhem e cliquem no sininho para receber as notificações. Façam seus comentários também. Bem, a pesquisa do IBGE diz que a renda do trabalho, o título é esse, a renda do trabalho do 1% mais rico é 34 vezes maior que da metade mais pobre. Essa renda, há alguns anos atrás, era de 27 vezes de diferença. Mas, diz o seguinte, o rendimento médio mensal de trabalho da população 1% mais rica foi quase 34 vezes maior que a da metade mais pobre em 2018. Isso significa que a parcela de maior renda arrecadou R$ 27.744 por mês, em média, enquanto os 50% menos favorecidos ganharam, em média, R$ 820. Esse é um dado extremamente preocupante. É um dado que revela que há alguns fatores. Primeiro, a crise econômica, o desemprego em larga escala dos setores mais pobres, a perda de direitos trabalhistas, fazendo com que muita gente passasse a informalidade, ao contrário do que defendiam os que promoveram a reforma trabalhista. Não houve uma melhoria da formalização, não houve uma melhoria do salário. Eles dizem constantemente essa besteira, eu não gosto de usar termos pejorativos, mas é uma safadeza. Uma safadeza ao dizer que, retirando proteções, os trabalhadores vão ganhar mais, haverá mais emprego. Não haverá mais emprego, o índice de desemprego é altíssimo, não haverá mais maiores salários. Algumas pessoas chegam a dizer uma bobagem tão grande que é inominável dizer que o fim dos direitos trabalhistas significará um aumento do salário das pessoas. Não é verdade, as pesquisas têm demonstrado, os dados demonstram que a perda de direitos trabalhistas, previdenciários, a não continuidade da política de valorização do salário mínimo tem feito com que os mais pobres percam renda. Essas pessoas estão em grande parte sem salário, porque estão desempregadas, ou estão ganhando menos porque estão em atividades informais, sem carteira assinada, ou estão ganhando menos porque estão em trabalho intermitente. O que é o trabalho intermitente? Foi aprovado na reforma trabalhista. Você trabalha para uma empresa só algumas horas por semana ou quando ela te convocar. Ela não é obrigada a te contratar mensalmente. E quarto, essas pessoas estão ganhando menos porque estão em atividades chamadas de empreendedorismo, quer dizer, vendendo bugiganga, tentando sobreviver, a luta pela sobrevivência porque não tem emprego formal. Então, há uma queda da renda do trabalho. Eu quero fazer uma diferenciação entre as concepções que eu trabalho e o que geralmente tem sido trabalhado na universidade, no IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou no IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é a ideia de ricos e pobres, né? 1% mais rico, 1% mais pobre. Essa pesquisa do IBGE é até melhor porque fala em renda do trabalho. Mas eu não falaria exatamente em renda do trabalho. Isso é uma diferenciação que precisa ser feita. Nesse setor de renda mais alta, nem todos ganham, os seus ganhos são pelo trabalho. Há muitos que possuem ganhos de capital, né? E há aqueles que realmente são ganhos pelo trabalho. E nós vamos examinar quem são essas pessoas que estão no rendimento mais alto e que papel elas desempenham no capitalismo atual. Bem, nós temos que diferenciar isso. No fundo, a velha diferenciação
Velha, porque já feita no século XIX, mas não quer dizer não atual. É extremamente atual a divisão entre capital e trabalho, né? Porque mesmo esses que ganham renda do trabalho nos setores mais altos, eles desempenham um papel junto ao capital. O que é que está fazendo esses setores de maior renda e riqueza acumular mais? Primeiro, juros. Eles têm aplicações em títulos da dívida pública brasileira. Nós já mostramos em outros vídeos em que o Banco Central mantém propositalmente os juros acima da inflação. Para quê? Para as pessoas mais ricas ganharem. Essa é a primeira fonte de ganho. E uma das explicações para essa diferenciação cada vez maior é uma corrida onde alguns estão de Ferrari e os outros estão a pé, né? Então há um distanciamento muito grande. E no caso dos mais pobres, eles não estão mais nem na corrida a pé, eles estão amarrados e ficando para trás, né? É o que mostra a pesquisa. Bem, juros, o Banco Central faz uma política econômica, e aí eu sempre digo isso, né, onde eu posso. Economia é política. E o Banco Central está fazendo política. Não existe ideia de independência do Banco Central. Outro dia nós iremos tratar dessa tolice também. Bem, o Banco Central faz uma política para beneficiar os setores mais ricos porque mantém os juros acima da inflação. Ele está desviando dinheiro para esse setor. Segundo, eles estão ganhando muito com ações nas bolsas de valores. E aí, quem ganha com as ações não é aquela pessoa que tem poucas ações de camada média que vai aplicar. Não, é aquele grupo de renda extremamente elevada que durante o dia de um pregão da Bolsa de Valores, a bolsa lá, a B3, né, Bolsa de Mercadorias Bovespa e BMF Bovespa, durante o dia eles passam o dia inteiro jogando com a alta e baixa de ações. Eles vão ganhando centavos nesses micromovimentos. Então eles têm mecanismos de saber o que vai ocorrer antes e ganham nisso. Então eles estão ganhando nos juros, estão ganhando nas ações e eles estão ganhando em que as camadas trabalhadoras e trabalhadores, perderam direitos. Para sobreviver, estão se submetendo a condições piores de trabalho e de salário. Então, isso é a velha mais-valia. Nós temos que diferenciar. O IBGE diz assim, 1% mais rico. Quem é 1% mais rico? Nesse grupo, nós temos que diferenciar aqueles que vivem do capital, estão ganhando com juros, com ações e com a exploração das camadas trabalhadoras, com a velha mais-valia. Velha e atualíssima mais-valia. O capitalismo ainda é aquele. E temos que diferenciar o grupo de altos salários, esse sim de renda do trabalho, que está em patamares acima de 27 mil. Quem são? São aqueles grupos de delegados de polícia federal, talvez delegados, né? Setores militares de alta patente, setores policiais militares de alta patente, juízes, promotores, né? Setores de pontos estratégicos governamentais. Então, esses grupos são fundamentais, apesar de estarem ganhando ali renda do trabalho, eles são fundamentais na manutenção do sistema e eles se diferenciam dos setores de baixo porque eles recebem uma parcela maior desse grupo que está no capital para que eles mantenham os de baixo controlados. Então, é uma velha distinção de classe. A distinção entre ricos e pobres é com o perdão do trocadilho, muito pobre teoricamente. Ela é construída a partir de concepções da Universidade Americana, que não quer entender o conflito entre capital e trabalhador assalariado, e trabalho assalariado, né? Trabalhadores, trabalhadoras assalariadas. Então, é um conflito, o velho conflito capital e trabalho assalariado, né? Esse conflito capital e trabalho assalariado, ele estabelece, o capital estabelece camadas protetoras dele, que são beneficiárias
dos ganhos cada vez mais intensos nessa parcela mais alta, recebem e vivem em gaiolas de ouro para manter o restante da população em quase campos de concentração, em estado. Aí você tem vários nomes, os pesquisadores vão discutindo: estado de exceção, estado de sítio, né? Autoritarismo, totalitarismo, ditadura, fascismo, os mecanismos todos utilizados contra a população mais pobre para conter essa revolta dos mais pobres, né? Inclusive direcionando a revolta para outros mecanismos de fuga, mecanismos em que a população não pode compreender essa distinção entre capital e trabalho, que eles dizem obsoleta. Não, obsoleta é a forma deles pensarem. É a velha forma, que ainda funciona também, a forma de dividir, de mentir, de tramar. Então, a pesquisa tem um dado importante, traz elementos importantes sobre a realidade brasileira, apesar de que nós temos uma discordância teórica profunda dessa categorização entre ricos e pobres. Eu trabalharia mais com a categorização, as categorizações que o Marx fez ao longo da sua obra, né? Você tem aqui uma camada de pessoas proletarizadas, trabalhadores e trabalhadoras assalariadas. Você tem camadas intermediárias, protetoras do capital, e camadas capitalistas. Essa distinção não mudou e é preciso que a gente seja claro quanto a isso. Até o próximo vídeo.